Doutor Fernando, médico veterinário, conhecidíssimo em Cachoeira, Itapemirim, nós vamos falar sobre os nossos anjos de patas, os cães, os gatos e as doenças transmissíveis. Seja bem-vindo, doutor Fernando. É um prazer muito grande estar com vocês, com Cida, que eu sei da sua ligação com os animais, toda a sua dedicação, até usando os meios de comunicação para alertar a população sobre os cuidados que a gente tem com nossos anjos de pata. Doutor Fernando, o senhor como médico veterinário há muitos anos e ama os bichinhos, tem um amor tão lindo, gente, que é isso que cativa nós, que também amamos os nossos anjos de patas. Doutor Fernando, os gatos e gatas, os felinos, eles transmitem, quando eles pegam algum tipo de doença, como a felve, o que é e como transmite? Nós temos duas situações, a FIV e a felve. São viroses que acometem os felinos, especialmente os felinos. Não se tem notícia de atingir outras espécies. A FIV é uma imunodeficiência, a gente chama de AIDS felina. Até o vírus se assemelha ao vírus da AIDS humana, mas não tem o vírus do gato, não tem risco para nós humanos, fique bem claro isso. A FIV é mais leve do que a felve. A FIV é uma doença que transmite geralmente os gatos, quando eles saem para reproduzir, o contato de um com o outro, é a necessidade da mordedura, que haja um ponto, uma porta de entrada para o vírus, diferente da felve, que uma simples lambedura, uma secreção dos olhos, um espirro, das fezes, da urina, pode transmitir a felve. Mas aí transmite só para gatos, de gato para gatos, ou também para outros animais? Não, como eu falei inicialmente, é só para os felinos. Então é específico da espécie, essas duas viroses. Uma é imunodeficiência, o outro é uma leucemia. A felve é uma leucemia felina. Todos os dois transmitidos por vírus. Como eu ressaltei no início, a FIV é de menos gravidade do que a felve. Infelizmente, a felve está crescendo muito no Brasil. Já em outros países já está havendo uma redução devido ao controle. Já existem vacinas para a felve. Para a FIV não tem. Então a gente está tentando muito para a felve. Claro que a FIV também tem uma importância muito grande, mas a felve tem alguns estados no Brasil, como o Rio Grande do Sul, ela é muito prevalente, chega a ser 38%, 40% da população. Já no estado de São Paulo já é menor, é 1%, 2%. Mas temos várias regiões, depende muito da região. Infelizmente também na nossa cidade ela já está aparecendo, e se a gente não tomar cuidado, procurar logo o atendimento, qualquer alteração no seu felino, procurar um médico veterinário, que ele irá fazer, tem uns exames específicos também, para você detectar a FIV e a felve. Nós temos a sorologia, que é o início de triagem das duas doenças. Você faz o teste e vai ver se é um teste rápido. Você faz no consultório mesmo, você vai ver se aquelas duas doenças estão presentes ou não através desse teste. E tem outros testes, como o teste de ELISA, tem o PCR, também que são mais acurados, são mais específicos para detectar a doença. Mas esse primeiro teste, o sorológico, já é a triagem, como a gente diz, já é o início de tudo. Já dá para você saber se é FIV ou felve, se tem as duas. Geralmente é uma que acomete. Difícil é ter FIV e felve ao mesmo tempo. Ou às vezes eles estão sem nada, né? Às vezes ou o falso negativo, aí você tem que repetir, porque às vezes você faz o teste e dá negativo, e o animal continua ainda com alguns sintomas, então você tem que repetir depois de uns dias para ver se realmente ele está presente ou não a doença. Doutor Fernando, e quais são os sintomas? No caso da FIV, a gente já chama dos gatos mais idosos. Ela é um sintoma muito característico da FIV, a inflamação das gengivas e da região da boca. Toda a boca fica inflamada. E às vezes, até, como eu falei que é de animais mais idosos, mas também você vê alguns animais jovens
tendo essa gengivite, fica toda avermelhada a gengiva do animal. E tem apatia, espirros, diarreia, inapetência, febre. Então os sintomas são muito variados, e dá nódulos também. A FIV apresenta alguns nódulos, linfonodos, gânglios, que nós temos, que os animais têm, órgãos de defesa, eles aumentam também. Você encontra alguns nódulos subcutâneos e na região, principalmente aqui da mandíbula, na submandibular, você encontra os gânglios bem aumentados. Doutor Fernando, e é muito importante, o senhor falou sobre a vacina. Existe, gente, então tem que correr, tem que vacinar os bichinhos, né? Exatamente, a FIV não tem vacina ainda. E todas as duas doenças são muito graves. Elas não têm só tratamento paliativo, não existe cura, não existe cura. E a melhor forma é você, viu qualquer sintoma diferente no seu gato, procurar logo o veterinário para ver se está diante ou não dessas doenças. E fazer a vacinação da FeLV. Você dá, com 2, 3 meses, você já dá a primeira dose e repete depois repete anualmente essa vacina. Como eu falei, em alguns países a FeLV já está sendo bem controlada. No Brasil está aumentando, mas a gente vai chegar lá. Se a gente começar a trabalhar bem, né, e através da comunicação do tutor de um com o outro, é muito importante essa conversa dos tutores, que eles vão trocando as ideias, vão sabendo, um vai ajudando ao outro. Né? Então a gente espera que com esse controle a gente possa reduzir os casos de FIV e FeLV. Doutor Fernando, é muito importante manter os felinos em casa, não deixá-los soltos, né? Exatamente. Como eu falei, a FIV, então, que os animais, ela precisa de um ponto de entrada. O amor eles saem para reproduzir, eles brigam muito entre si, ou às vezes mesmo dentro de casa, um gato com o outro, eles se arranham, precisa de uma porta de entrada, um ferimento, geralmente na cabeça, no pescoço, os gatos ficam brigando entre si, disputando o território. Já a FeLV é só, às vezes, uma pequena secreção ocular, nasal, fezes, urina, pode transmitir a FeLV. Já a FIV necessita ser inoculado o vírus. Agora, quando os gatos estão mais dentro de casa, que não têm acesso às ruas, eles estão mais protegidos, né? Com certeza. Na comunidade dos gatos, é importante que você tenha essa prevenção, que deixe mais dentro de casa. Ele tem o risco de se contaminar, né? Eles vão tendo contato um com o outro, vai transmitir a doença. Doutor Fernando, ainda falando dos gatos, a castração é muito importante, né? Com certeza, ele tem o instinto de sair, de procurar o macho e a fêmea, né? Eles têm o instinto para reproduzir, para perpetuar a espécie. Então, você evitando que os animais vão para a rua e faça a castração deles. Que aí eles não vai ter esse interesse para estar saindo. Porque o gato, ele faz 3 círculos circunscritos, que cada círculo desse representa uma coisa. O círculo menor é onde ele dorme, onde ele se alimenta, e tem o círculo maior, um pouco maior, o médio, que ele faz a parte de caça. E tem o círculo mais amplo, que é o da reprodução. Então, ele delimita isso com a urina. Ele faz os círculos, então, ele sendo castrado, ele vai evitar de sair e atingir uma região maior do que ele vive ali naquela área. Gente, mantenha o seu gatinho dentro de casa, porque a gente tem visto aqui em Cachoeira Itapemirim muitos gatos abandonados e muitos gatos fugindo. O pedido de socorro é muito grande. Gente que trabalha com a mídia, com a imprensa, a gente tem visto quanto o tutor sofre. Eu sei porque eu sou apaixonada por eles e tenho vários. Doutor Fernando, agora falando dos cães, das cadelas, a doença que dá no quadril. É sério, é tão grave isso, né? Assim, essa doença, tem várias doenças que podem acometer um cão, uma cadela no quadril, na região do quadril.
Mas a mais comum que a gente vê, que o pessoal procura muito, é a displasia coxofemoral. É uma condição de algumas raças, especialmente as raças grandes, pastor alemão, dog alemão, Rottweiler, é muito comum você encontrar displasia coxofemoral. É uma doença que ela é transmitida geneticamente. Ela é um gene recessivo e às vezes você tem os pais saudáveis, sem a doença, sem a displasia, e você às vezes numa mesma ninhada, você tem alguns com displasia e outros sem displasia. Então é um gene recessivo que é passado de geração para geração e ele vai se manifestar. E às vezes animais novos já podem apresentar a displasia. E eu tenho encontrado também não só raças grandes, como raças menores também. Até o Spitz alemão, recentemente, eu já consultei 2 aqui com displasia. E você tem graus da doença, vamos dizer assim, de gravidade. Grau 1, grau 2, porque a displasia é a junção ali do osso, do isquio, onde fica o acetábulo, com a cabeça do fêmur. Aí vai havendo um desgaste da superfície articular e ele vai fazendo uma pequena luxação, ele vai saindo do lugar aos poucos. E o animal, à medida, o peso também é importante, o piso, tudo vai interferir no grau dessa displasia coxofemoral. Nós temos outras doenças, como a de Legg-Peters, que é uma necrose do colo do fêmur, que também atinge, mas a mais comum que a gente vê aí é a questão da displasia coxofemoral. E tem cura? Tem cura, sim. Agora, depende, como eu falei, tem graus. Tem uma que quando você procura, já houve um desgaste muito grande da superfície da cabeça do fêmur, do acetábulo, onde faz a junção, a articulação coxofemoral, vai havendo um desgaste, vai havendo um achatamento. O próprio organismo vai produzindo, chamado osteócito, que vai granulando. Você ouve até um clique, um cloque aqui, quando o animal, uma crepitação, quando o animal, no estado mais grave, quando o animal vai deambular, que ele vai caminhar, você nota aquele barulhinho. Mas isso é um estado muito avançado. Mas existe a cura, existe tratamento com medicamento, depende do grau, né? Vai depender do grau dessa displasia. Então, nós temos tratamento cirúrgico, entendeu? Agora, existe uma raça muito interessante que é o Bulldog inglês. Ele já tem, ele é forte, tem uma musculatura muito forte, então ele já tem praticamente uma displasia natural. A articulação ela já é um pouquinho assim separada da articulação do corpo, mas como ele tem uma musculatura muito resistente, muito forte, ele consegue andar, caminhar perfeitamente. A gente chama de displasia natural. E o animal que tem essa displasia sente dor? Sente dor. Sente dor, um incômodo, e às vezes ele fica agressivo, porque ele está sentindo dor, o tutor tenta pegar, ele vai reagir, mas por causa da dor, ele sente dor. Existem medicamentos que ajudam muito na recuperação da displasia. Agora, dependendo, como eu falei, do grau, pode ser feita uma cirurgia também. Existem cirurgias que você faz. Agora, doutor Fernando, ainda falando dos cães, também é muito importante a castração, né, doutor Fernando? Com certeza. A gente vê assim a população canina. Antigamente era assim, a população canina representava assim, 10% da população humana. Uma cidade de 200 mil habitantes, você teria 20 mil cães e mais 10% aí de gatos de acordo com a população canina, né? Então 10%, mas já aumentou, já está 14%, 15% da população humana. Então você vê uma quantidade muito grande de animais, às vezes soltos pela rua. A população é muito grande, está crescendo muito. Então soltos, sem um abrigo e abandonados, e eles ficam como um depósito de doenças.
Então, felizmente, nós temos algumas ONGs em Cachoeira. A mentalidade mudou muito das pessoas com relação aos animais. A gente vê assim uma transformação. As escolas, a educação, já nas escolas, a gente vai vendo já essa sensibilidade com os animais. Isso é muito bom, não só com os animais, com a natureza num todo, né? Então, essa conscientização é muito importante que seja transmitida, né? E a gente já está colhendo frutos dessa educação que foi feita lá atrás. Mas ainda temos muito o que fazer, somente assim para colaborar com essas organizações, com essas ONGs, com esses colaboradores que abrigam, são incansáveis na luta pelos animais, né? Pelos pequenos animais, pelos grandes animais. Não só a gente fala às vezes de pequenos, mas tem os grandes animais também que ficam soltos, maltratados. A gente vê animal, às vezes, um trabalho intenso e sem cuidado nenhum. Eles só querem exigir o trabalho do animal, não dão nada em troca. Entendeu? Então a gente vê também essa condição dos animais. Então a gente tem, num todo, a gente tem que despertar muita atenção para que a gente tenha uma sociedade mais consciente com relação aos animais. Gente, isso é verdade. Nós estamos aqui falando também de seres vivos, que sente dor, que sente frio, que sente medo. Não só os cães, os gatos, como os cavalos. Por favor, evitem carroças. Chega, isso já é ultrapassado. Eles precisam também viver. E a gente sabe o quanto a gente tem visto aqui as pessoas maltratando os animais, abandonando. Chega final de ano, férias, leve seu bichinho, peça um vizinho, ou não sei, mas não abandone, pelo amor de Deus. E eu peço mais um favor a você, meus queridos internautas e amigos. Coloque um potinho de água ou de ração na porta da sua casa, do seu comércio, porque vai ajudar, vai matar a fome de um ser vivo. Eu clamo isso ao nosso povo de Cachoeira e Itapemirim. Já tem acontecido, mas a gente pode multiplicar. E ONGs, você pode ajudar. Mas, por favor, verifique, busque informações, porque tem muitas ONGs sérias, mas também tem muita gente aí abusando. E isso é crime, Então, muita atenção aí, mas existe muita gente boa e sérias, viu? Doutor Fernando, o senhor quer dar mais um recado para a gente, né? Quero sim. A crueldade das pessoas, às vezes, não tem limite. Como você falou, tem gente já ajudando. Às vezes a pessoa tem um animalzinho que acompanhou a vida inteira. Vai chegando o fim da vida do animal, já vai envelhecendo, vai ficando doente, abandona o animal. Aquele animal que trouxe tanta alegria, tanta beleza para a sua casa, ele vai ficando envelhecido, não responde mais, fica surdo, cego. Então, aí que ele precisa da atenção, nessa hora. E a gente vê as pessoas largando, abandonando os animais, né? E eu queria lembrar, não sei se da esporotricose, que é uma doença que também está muito comum aqui no nosso meio, né? Eu tenho registrado vários casos aqui e com certeza está aumentando muito no nosso... E é uma zoonose, uma doença, é um fungo que atinge geralmente as fossas nasais, a cara, o rosto dos animais, né? E o corpo também, e ela transmite para o ser humano. Então é um fungo diferente da FIV e da febre, que eu tenho contado muito, e pessoas sendo contaminadas por esse fungo. Dão lesões na pele da pessoa, a semelhança dos animais. Doutor Fernando, bem lembrado. E olha, gente, que em Cachoeiro já tem casos, viu? E isso é sério, gravíssimo. Tem cura, né, doutor Fernando? Tem cura, sim. E como a gente sempre, toda doença em geral, quando você detecta no início qualquer coisa, alteração na pele, no focinho, na respiração do seu gato, você deve procurar, principalmente o gato, né? Que ele acomete também outras espécies, inclusive, como eu falei, zoonose até o ser humano, dá lesões de pele, principalmente nos braços, que a pessoa pega muito, né? O gatinho e tal, arranha, mordisca a pessoa e pode causar
a lesão da esporotricose. E até a vista também, nos olhos também pode atingir, e os órgãos internos, até órgãos internos podem ser atingidos para o ser humano. Então é uma doença que a gente tem que estar muito atenta. Apareceu qualquer sinais, qualquer lesão, tipo uma ferida que não quer curar, às vezes você passa um antisséptico e não cura, você pode estar diante de uma esporotricose. Isso só é transmitido pelo felino? Não, nesse caso felino e outras espécies também, pelo cão também, mas é mais comum nos felinos. Por quê? O felino é um fungo chamado geofílico, ele está na natureza. Era chamada doença do jardineiro, porque era muito comum no jardineiro que lidava com a terra, com galhos secos, com gravetos, com espinhos, e geralmente o jardineiro ele ia, se feria no espinho de roseira e ali dava uma lesão. Então os gatos eles cavam muito, eles ficam arranhando as madeiras e na unha deles ele alberga ali o fungo. Então ele às vezes se arranha, pelas unhas ele também transmite a esporotricose. Mais uma vez a gente deixa aqui o alerta. São doenças sérias, graves, mas você precisa deixar o seu bichinho em casa. Não deixe ir para a rua, não, de jeito nenhum. Coloca a tela nas janelas, faça tudo, sabe por quê? A prevenção é a solução. E quando a gente perde um bichinho que a gente ama, é um membro da família. Dói muito, dói muito. Quem ama sabe o que eu estou dizendo. Doutor Fernando, muito obrigada. É muito bom tê-lo aqui no programa. Gente, e com certeza nós vamos voltar, porque tem tanta informação, tem tanta coisa importante para a gente falar sobre os nossos anjos de patas. Não é, meu amigo? Exatamente. É um prazer ser muito grande ter esse espaço para a gente comunicar, para informar as pessoas. E você usando isso, você vai atingir uma população maior, um grupo maior. A gente fica muito feliz de poder usar esse canal. E o seu parabéns para você também, pelo seu programa, pela sua atenção com os animais. Parabéns para nós, porque o senhor também é muito querido. Nós amamos muito o senhor. O senhor tem um carinho enorme pelos nossos anjos de pata. Eu sei o quanto o senhor é humano. O senhor não visa só o dinheiro, o senhor visa muito a vida. Isso aí é gratificante para a gente, viu? Gratidão. Tá bom, muito obrigado a vocês todos. Vamos por aqui. Tchau. Olho a Olho, com Cida Campos.